Então, Gisele, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, e te vendo também. Então tá bom. Boa noite a todos e a Boa noite. todas que estão aqui. Boa Obrigada pela noite. participação. Queria inicialmente, né, agradecer à minha tia, mestra e professora Raquel pelo convite para estar participando aqui hoje. Confesso que pensei muito, né, em qual tema eu poderia abordar para que fosse realmente uma coisa proveitosa e interessante para todos. Como, né, a minha tia e professora Raquel já adiantou, eu participo de um projeto que ele é entre a UFMG, a UFOP e a Fundação Renova, que é uma empresa responsável, né, pelo reassentamento e revitalização da bacia do Rio Doce. Então, esse projeto é um projeto que trata dessas questões de barragens e rompimentos de barragem, né, para a educação. Então, assim, fiz alguns slides, preparei uma coisa mais macro, né, porque o projeto ele é grande, então eu tentei resumidamente trazer algumas informações aqui para vocês. Eu espero que todos gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, né, contribuir ao longo dos slides, vocês podem ficar à vontade também. Então, o meu texto, né, o meu título da minha proposta de hoje é Mineração e Educação. Reflexões sobre o silenciamento pedagógico no contexto escolar pós-rompimento da barragem de Fundão. Eu sou a Gisele, né, sou licenciada em Letras, também licenciada em Pedagogia, sou pós-graduada em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa, mestre em Educação Tecnológica, e atualmente eu sou funcionária pública. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação daqui da cidade onde eu moro, de Mariana. Este tema, né, eu trouxe ele como o rompimento da barragem de Fundão, um estudo de caso, mas eu queria que vocês pensassem de uma maneira ampla, né, fazendo uma reflexão mais ampla. Afinal de contas, ou a gente trabalha, ou conhece quem trabalha com mineração, ou ainda, né, a gente faz parte dessa área, né, do quadrilátero ferrífero. Então, todos nós, de certa forma, né, temos um contato com a mineração. E, para além disso, né, nós temos também o exemplo da barragem do Córrego do Feijão, que também se rompeu, é exemplo da barragem de Fundão, e ainda temos, né, a iminência de várias barragens aí que podem, né, se romper a qualquer momento. Então, assim, trata-se de uma situação bem delicada, e então realmente eu queria, né, o lugar de fala para mim, né, da barragem de Fundão eu não diria confortável, né, eu diria que é desconfortável, mas é mais acessível e mais fácil. Mas eu peço que vocês realmente pensem de uma forma bem ampla e abrangente sobre o tema. Inicialmente, eu trouxe aqui, né, dois conceitos básicos e conceitos reduzidos, né, sobre o minério, que seria um mineral que pode ser explorado economicamente, e a mineração, que é uma atividade econômica, né, de escavação e extração dos minerais, realizado nas minas. Eu queria que vocês pensassem, né, no minério e na mineração, gente, como uma atividade econômica, né, que para além do lucro que o capitalismo propõe, a gente pensar também o lado, né, de atividade de exploração de mão de obra, de exploração, né, do meio ambiente, de degradação e de desastres que podem ocorrer também. E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, os professores de história que tiverem aí, se é que tem algum professor de história que me perdoe, porque eu não sou muito boa em história, não. Mas eu acho importante trazer um histórico da mineração no Brasil. E eu trouxe de uma forma bem abreviada dos pontos mais importantes em cada um desses governos, né, sobre a questão da mineração. Então, né, em 1500, a chegada dos portugueses,
Depois, em 1822, né, o Brasil Império. 1889, o Brasil República, que chamamos de República Velha. 1930, era Vargas, governo Dutra, Juscelino Kubitschek, né, a ditadura militar. Governo Sarney, 85, 1995, Fernando Henrique Cardoso, 2003, né, era Lula, 2011, governo Dilma, 2016, o governo Temer, e a partir de 2019, o governo Bolsonaro. Esse histórico, ele é importante para a gente chegar, né, ao meu objetivo, que seria realmente a gente conhecer sobre o rompimento da barragem e a questão do silenciamento pedagógico, que eu proponho aqui. Em 1500, né, desde a chegada dos portugueses, havia um interesse, né, por ouro e prata, né, no Brasil colônia. E aí, nessa época, já tinham, né, as atividades regulamentadas, né, pelas ordenações manuelitas e pelas ordenações filipinas. Então, desde a época dos portugueses, já existiam legislações, né, que coordenavam o trabalho de extração mineral naquela época. No Brasil Império, né, de 1822 a 1889, a gente teve a fundação da Escola de Minas de Ouro Preto, que ocorreu em 1876. Eu trago, gente, só os pontos realmente mais importantes, né, dessas épocas, tá? E aí, a formação desses, né, a fundação dessa Escola de Minas tinha o objetivo de formar os engenheiros, para quê? Para procurar lavrar e beneficiar os minérios brasileiros, né? Procurar na região do quadrilátero ferrífero, eles perceberam que o quadrilátero ferrífero era um espaço, uma área de muita riqueza. Então, eles resolveram, né, formar cidadãos para que houvesse efetivamente, né, a busca por esses minérios, por essa riqueza. Já no Brasil República, a gente vai perceber que existe uma amostra, né, do Brasil, da região do quadrilátero ferrífero, para o mundo internacional, para as grandes empresas internacionais. E aí, neste congresso, né, o quadrilátero ferrífero, ele serviu de senha para as mineradoras, tanto inglesas quanto francesas e alemãs, enviarem pesquisadores para conhecer e requerer essas áreas. E nessa época, os donos das fazendas eram donos do minério, ou seja, essas mineradoras, elas adquiriam, né, as terras para terem as posses dos minérios, tá? E isso era muito ruim para o Brasil, porque quanto mais essas empresas, né, chegavam, mais elas compravam, elas se apossavam das terras brasileiras. Já na era Vargas, a gente teve um avanço na política pública, né, para conseguir, como eu vou falar, proteger, né, as áreas dos minérios. Com a Constituição de 34, as minas, né, foi considerado que as minas eram propriedades distintas do solo. Então, aqueles que eram donos das terras não eram donos da mineração, dos minérios que ali tinham, embora eles houvessem a coparticipação na exploração, mas eles não eram donos como anteriormente. E nessa época também, né, a gente teve a criação do DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, e foi criado com o intuito de fiscalizar e controlar as áreas de mineração no Brasil. Já no governo Dutra, né, teve um fortalecimento muito grande do Serviço Geológico dos Estados Unidos com o DNPM, que levou ao fomento, né, de grandes pesquisas e levantamentos geológicos no Brasil. Ainda assim, de uma forma bem externa, né, bem internacional, com participação elevada das grandes empresas internacionais no Brasil. Na era Juscelino Kubitschek, não estou conseguindo ver aqui, peraí. Houve uma ampliação, aí a gente já vê um avanço, né, na preocupação com as nossas jazidas minerais. Na era Juscelino Kubitschek, houve uma demanda, né, uma ampliação dessa demanda doméstica e os investimentos em profissionais para trabalhar nos jazimentos, mas também para consumo interno, não só para exportação. E aí, com isso, né, criou-se o curso de geologia
em várias outras universidades do Brasil. Aquilo que estava restrito, né, só na Escola de Minas de Ouro Preto, se difundiu em outras universidades ao longo do Brasil. Já na época da ditadura militar, né, em 1964, a mineração serviu para estreitar ainda mais os laços com os países industrializados e os grandes grupos econômicos mundiais. Então, a gente pode perceber que a mineração, ao longo dessas eras, houve avanços e retrocessos, né? E, na época da ditadura militar, houve um estreitamento muito grande com o capital financeiro mundial das nossas mineradoras, das nossas minerações. Na época do governo de José Sarney, né, põe-se fim à ditadura militar. Porém, né, a gente inicia uma era de um governo extremamente liberal. E, a partir de então, começam as vendas das nossas siderúrgicas estatais. Apesar da venda, né, das siderúrgicas estatais, a gente ainda assim teve um avanço com a Constituição de 88, com relação ao meio ambiente. E aí eu destaquei aqui 3 artigos. O 20, que estabelece que entre os bens da União encontram-se os recursos minerais. Então, aquela coparticipação que anteriormente havia, ela foi extinta com esse artigo 20 da Constituição de 88, né, aquela coparticipação dos donos das terras. O artigo 255, que o minerador fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado pela sua atividade. E no artigo 176, parágrafo 1, os recursos minerais, além deles pertencerem, né, à União, eles devem ser explorados no interesse nacional e por empresas nacionais também, né, por empresas constituídas sob a legislação brasileira. E aí, no governo de Fernando Henrique, né, uma extensão do governo neoliberal, ele publica a Lei Candir. E essa Lei Candir, ela isenta o recolhimento do ICMS, né, para exportação de produtos primários e semi-elaborados. E, com isso, incentiva e muito a exportação do nosso minério de ferro. Ou seja, aquilo que foi construído anteriormente, né, na era do Juscelino Kubitschek, que era para dar mais importância, né, à nossa produção interna, no governo neoliberal, foi se desfazendo. E aí o incentivo à exportação continua, fica muito elevado, inclusive com a privatização da Companhia Vale do Rio Doce pelo Fernando Henrique Cardoso. E aí, gente, abaixo dessa foto da minha linha do tempo, eu trouxe aqui uma foto que é da Escola Municipal de Bento Rodrigues, é o distrito mais atingido pelo desastre, né, da barragem, do rompimento da barragem. Aqui era a Escola de Bento Rodrigues, e a lama ela passou por cima, né, do telhado, do teto da escola, do telhado da escola. E assim, é uma foto bem contundente, né, bem difícil. E aí eu trouxe aqui em palavras bem vermelhas mesmo, né, que essas políticas vigoradas no governo Fernando Henrique Cardoso, essas palavras não são minhas, tá, gente? São dos autores que eu trago aqui ao final, na bibliografia, tiveram profundas consequências para a mineração brasileira. Então, a gente pode associar que desde a questão, né, daquele governo neoliberal que abre as portas para a exportação do minério de ferro, tem profunda ligação com esse rompimento da barragem, né? A gente pode estabelecer aí uma ligação grande. A privatização das usinas siderúrgicas, a aprovação dessa Lei Candir e a privatização da Vale, o que aconteceu? Priorizou a ampliação, né, da extração mineral para exportação, ao invés de para consumo próprio. Na era Lula, aí eu coloquei aqui em azulzinho, né, porque começa na era Lula e encerra lá no governo Dilma, houve uma implementação de políticas importantes para o controle da mineração e da proteção ao meio ambiente. Então, ou seja, quando sai o governo do Fernando Henrique e entra a era Lula e Dilma, a gente consegue perceber uma melhoria, um avanço nas políticas públicas, né, para o meio ambiente. Eu trouxe aqui alguns, mas eu vou passar rapidamente, né, sobre cada um, mas não lendo diretamente, porque senão fica muita coisa também. Seria, né, o apoio ao fomento às pesquisas e implantação de novas tecnologias, políticas de desenvolvimento, né, do nosso minério, da indústria, do comércio exterior,
políticas públicas de agricultura, planos diretores de resíduos sólidos, participação de planejamentos setoriais, né, com interface entre a geologia e mineração, apoio na aprovação da Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Política Nacional de Segurança de Barragens, muito importante, pela Lei 12.334, e o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, e também o apoio e a aprovação do planejamento de longo prazo, que seria o Plano Nacional de Mineração até 2030, que foi publicado em 2011. Então, esses avanços, eles começam na era do Lula e vêm, né, até a época da Dilma. Já em 2016, né, com o golpe da Dilma, entra o Temer. E aí, no governo Temer começam o desmonte daquela legislação, daquelas melhorias que o governo Lula, né, da era Lula e do governo da Dilma, tinham começado a implantar. Né? Ele faz alterações no Ministério de Minas e Energia, ele muda compensações financeiras de exploração de recursos minerais, sempre beneficiando os grandes empresários e as grandes mineradoras. Já no governo Bolsonaro, é um reforço, né, às políticas públicas do Temer, e aí sempre apoiando o setor empresarial. Na pandemia, um dos autores até destaca, né, que a mineração era tratada como essencial, e ela não parou, né, ela funcionou normalmente, demonstrando a força desse capital, né, dessas indústrias, dessa necessidade de exportação. E também com a PEC 32, né, que visa estruturar o Estado mínimo do país, no governo Bolsonaro, a gente perde muito com a questão da redução de orçamentos, de concursos públicos, né, de fiscalização e mesmo de estruturação de gerenciamento mesmo das grandes empresas. Bom, feito esse rápido histórico, né, passando rapidamente pela história das políticas públicas para mineração, eu entro aqui especificamente no caso da Samarco, né? Aí eu coloquei a Samarco e a avalanche de resíduos na bacia do Rio Doce. A Samarco, gente, ela iniciou suas atividades em 71 e ela era chamada de Samitre nessa época. Em 73 ela mudou o nome para Samarco. E aí em 2000, né, a BHP se fundiu com a BHP Billiton e adquiriu, né, em paridade com a Vale, 50% do controle da Samarco. Então, hoje, né, a Samarco ela era controlada pela BHP e pela Vale, numa paridade de 50%. Em 5 de novembro de 2015, né, a barragem de Fundão, localizada aqui em Mariana, ela se rompeu. E aí o governo do estado de Minas Gerais decretou calamidade em 35 municípios, né, pela decorrência dos impactos ambientais, econômicos e sociais, provocados pela lama na biodiversidade, pela contaminação da água também, ao longo, né, de toda a bacia do Rio Doce até o Oceano Atlântico. Eu trouxe aqui um mapinha, né, da trajetória da lama, né, dos rejeitos. A gente pode observar, né, que em Fundão é onde estava localizada a barragem, né, que passa pelo Parque Estadual do Rio Doce, né, passa por algumas cidades, né, Belo Oriente, Governador Valadares, e aí passa também até, a gente tem aqui também o período, né, a data que essa lama chegou aos locais, né, em Tumiritinga, Conselheiro Pena, em Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, né, em 9/11, em Linhares, né, do dia 9 para 10, e, enfim, chega no Oceano Atlântico, em Regência. Então, né, mais ou menos no dia 10, essa lama chega no oceano. E aí vem fazendo esse estrago todo, vermelhinho, né, que está nesse mapa, ao longo de toda os rios, né, os córregos, rios, vegetações, casas, enfim, a água, né, vem fazendo todo o estrago aí ao longo, né, por onde ela passou. Essa foto aqui é uma foto do lugarejo, né, de Bento Rodrigues também, e aí eu trouxe alguns dados, né, que essa avalanche de rejeito, ela liberou mais de 65 milhões de toneladas, e 19 pessoas vieram a óbito, dentre as quais, né, um trabalhador era da Vale,
13 trabalhadores eram de empresas terceirizadas, né, que estavam em atividades na empresa, trabalhando naquele local, naquele momento, e 5 pessoas eram da comunidade. Então, a enchente de lama, né, que vazou da barragem de Fundão, ele deixou um rastro de destruição muito grande, né, ao longo dos rios, e até chegar ao Rio Doce, e atingiu diversas áreas, né, de unidades de preservação ambiental, como os parques estaduais do Rio Doce, 7 Salões, Floresta Nacional Goitacazes, Corredor de Biodiversidade, 7 Salões em Aimorés. Bom, aí eu trago aqui que tempos depois, né, em 2022, aqui, a gente pode dizer que aqui em Mariana e ao longo desse projeto que a gente tem feito esse trabalho, porque esse projeto que eu participo, ele também não é feito só em Mariana, ele é feito ao longo dessas localidades, nesse mapinha que eu mostrei para vocês, tá? Então, são vários tutores, a gente trabalha em rede, né, em cadeia, então são vários professores formadores, vários tutores, vários professores sendo formados para isso. Por quê? Porque a gente percebeu que tempos depois, já agora em 2022, existe muita fala, existe muita manifestação, né? Existe um barulho muito grande por reassentamento, por pagamento de indenizações, né? Mas existe um silenciamento pedagógico muito grande, né? Tanto nas escolas do Rio Doce, quanto em toda a região do quadrilátero ferrífero, né? Tem uma ausência da problematização da mineração, né? Uma ausência de uma visão crítica, né? E uma visão reflexiva deste tema nas escolas, tá? E aí eu trago aqui que é urgente, né? Esses questionamentos, né? A mineração, ela gera desenvolvimento? Se gera desenvolvimento para quem, né? Esse desenvolvimento, ele está pautado nos valores dos sujeitos, das comunidades, né? De que forma a gente pode incluir esse tema, educação e mineração, na prática escolar? Qual o lugar da escola, né, no processo de reconstrução dos modos de produzir e reproduzir a vida, né, nas regiões atingidas? São questionamentos que se tornam gritantes para a gente. A gente não pode deixar isso passar despercebido, né? A gente não pode deixar isso no esquecimento. É preciso trazer, né, para ser fomentado em todas as escolas, para que outras tragédias como essa não ocorram. E aí eu trouxe aqui alguns relatos de professores que trabalhavam nas escolas, né, tanto de Bento, uma de Bento e a outra de Paracatu, que também Paracatu é um dos distritos afetados, bem afetados aqui em Mariana. Eu não achava que essa barragem iria prejudicar tanto assim. Eu achei que era uma barragenzinha lá. Eu nunca tinha ido lá. Se eu já tivesse conhecido, eu poderia até esperar a proporção do que iria acontecer com a gente. Então, para mim, era uma coisinha à toa, era uma barragenzinha simples. Relato de uma professora de Bento Rodrigues. E aí um outro relato. Essa questão da mineração, ela não é pensada dentro do âmbito escolar. É incrível que, vindo de uma região onde tem tanta mineração, tanta exploração, tanta destruição a partir do minério, não se observa uma preocupação assim do profissional em explicar para os meninos e torná-los conscientes da questão da exploração mineral. Não há um trabalho de conscientização, ou mesmo de conhecimento acadêmico desses alunos, ou mesmo de profissionais sobre este assunto. E aí eu trago aqui algumas interrogações, né, que a mineração faz à educação. Tendo em vista, né, que o rompimento da barragem, né, percorreu 663 quilômetros, né, a gente percebe que existe a inexistência da problematização, né, sobre as consequências da mineração, da extração, do processamento, do armazenamento, né, sobre o desenvolvimento, né, a quem ele serve esse desenvolvimento, né, uma omissão da abordagem da mineração nas escolas sobre um enfoque mais crítico e reflexivo, tanto dos efeitos positivos e também dos impactos negativos das suas atividades, né? A ausência do debate do que é uma barragem, do potencial da sua destruição e dos riscos de rompimento, e até mesmo de construção, né? Onde se constrói essas barragens. Como assim se constrói uma barragem, né, acima de um local onde tem dezenas, né, centenas de famílias morando, né?
e a falta de informação das comunidades sobre as realidades nas quais se inserem. Muitos de nós, e eu até me incluo, a gente não tinha noção realmente do perigo da barragem, né, para nossas comunidades aqui. Então, é preciso, gente, que tenhamos, né, um pensamento crítico e reflexivo de que a escola, né, ela está para além de um local só de juntar pessoas e de se passar conteúdos de currículo, né? A gente precisa ter na escola espaços de produção de socialização de conhecimentos, mas também do pensamento crítico, vinculados às necessidades colocadas pela realidade que eles vivenciam, né? A gente pode explorar a BNCC, a gente pode explorar, né, o conteúdo, mas também, né, é importante que a gente parta das realidades que eles estão inseridos, que nós estamos inseridos. Né? É preciso considerar e provocar a escola em todos os seus espaços, né? Trazer o tema mineração, trazer o rompimento, trazer a revitalização para essa prática pedagógica. É um desafio, não é uma tarefa muito fácil e envolve, né, o comprometimento desde a sala de aula até marcos legais que regulam, né, os conteúdos escolares. E um dos autores traz a necessidade de observar a BNCC, né, de reconsiderar os nossos materiais didáticos, os nossos guias de disciplinas. Gente, a questão do PPP, a importância, né, da construção de um PPP voltado realmente para as comunidades escolares, que ali, né, o local onde eles estão inseridos, né, inclusive um deles, né, vai além e fala das matrizes curriculares dos cursos de graduação de licenciatura, de formação, né, inicial dos educadores, que deveriam ser revistos, e propostas, né, de cursos de formação continuada para esses educadores. E aí, nesse sentido, né, o rompimento da barragem de Fundão trouxe para a gente algumas certezas e algumas interrogações, né, que a gente pode destacar aqui 3 deles, que seria, né, a priorização atualmente das políticas públicas, né, para ampliar a exportação do minério, que resulta também na exportação de empregos e em ações que promovam a construção, né, de cadeias produtivas que viabilizem a agregação de valor no país, aproveitando os grandes depósitos de minérios que possuímos. Ou seja, a gente extrai o nosso minério e a tecnologia, né? A gente exporta o minério, mas a tecnologia, os grandes empregos, eles estão todos sendo elaborados externamente, né? E nós ficamos só na questão do desenvolvimento dos nossos funcionários, né? Dos nossos trabalhadores, para aquela atividade apenas de retirada do minério, né? A gente não tem a noção daquilo que chamamos de todo, né? De todo o processo. O que se faz com esse minério, né? Ao ser exportado, a gente perde, né? O conhecimento do todo. A gente também pode apontar para a fragilidade organizacional e pessoal dos órgãos, né, oficiais federais, estaduais e municipais, que eu já comentei, né, que são responsáveis pela fiscalização e pelo controle, né, da mineração, do ambiente, da segurança dos trabalhadores, das tributações, né? E também, gente, a necessidade, né, do silenciamento pedagógico que exige, além da gente inserir, né, conteúdos de mineração nos currículos escolares, a gente precisa acrescentar informações atualizadas sobre as atividades extrativistas minerais presentes, tanto nas proximidades físicas, como em todas as áreas, né, com que existem possibilidades de serem afetadas por essas minerações. E aí, né, caminhando para o fim, eu trago que educar sem impregnar de sentido, né, o que fazemos a cada instante. Então, a gente só passa a fazer, as coisas só passam a fazer sentido para a gente quando a gente conhece, né, quando a gente tem acesso. Então, é preciso formar, né, nossos alunos, é preciso que eles tenham acesso, né, à questão da mineração, partindo realmente da realidade, daquilo que eles vivem. Aqui é a bibliografia. E eu encerro agradecendo. Muito obrigada.